Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira. Professor André. Hoje finalizaremos o estudo das séries de pagamentos, classificadas como séries uniformes diferidas. Veremos a sua contextualização, as principais características e formulações matemáticas, assim como as suas aplicações. É importante que você tenha acompanhado a aula inicial sobre as séries postecipadas e antecipadas, a fim de ter uma melhor compreensão dos novos conteúdos apresentados neste vídeo. Se você não viu o vídeo anterior, sugiro que você acesse o link que aparece no canto superior da tela e você será redirecionado para aquela aula. Se estiver gostando destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado assim que as novas aulas forem postadas e deixe o seu like. Nas séries de pagamentos classificadas como diferidas, a prestação ou a aplicação é paga ou recebida ocorrem após um certo prazo, pelo menos a partir do segundo período. Esse prazo adicional é chamado de carência. Podemos perceber que o PMT inicial ocorre pelo menos a partir do período de tempo n igual a 2, podendo ser n igual a 3, n igual a 4 e assim sucessivamente. O importante é que terá um prazo adicional além dos 30 dias já característicos de uma série postecipada. A diferença entre cada um termo e outro é constante, o que torna a série periódica. O prazo do fluxo é fixo, apresentado n períodos, ou seja, a série é classificada também como limitada ou finita. E por fim, os valores de PMT são uniformes, ou seja, serão sempre iguais, o que caracteriza a série como de valores constantes. Neste tipo de série, é importante ter a compreensão clara do conceito de carência. A carência é um prazo entre a assinatura do contrato e o pagamento da primeira parcela. Em suma, a base de comparação para se definir uma carência é o final do primeiro período, tradicional de uma série diferida postecipada. É importante destacar também que neste estudo das séries de pagamentos uniformes diferidas, trabalharemos apenas com o modelo de séries postecipadas diferidas. Assim, não trataremos aqui do conceito de séries antecipadas diferidas. Matematicamente, vamos trabalhar apenas com duas fórmulas no estudo das séries diferidas. Uma para o cálculo do valor presente PV, apresentada na tela, e uma segunda fórmula para o cálculo das prestações, o PMT. Tanto para o período de tempo N, quanto a taxa de juros I e o período de carência, que adotaremos como a nomenclatura a letra C, utilizaremos apenas as funções da linha financeira da calculadora HP12C. Assim, lembrando, PV representará o valor presente, PMT o valor da prestação, I representa a taxa de juros, N representa o número de prestações e a novidade, a letra C, representará o período de carência de uma série diferida. A partir dos exemplos, vamos compreender a estrutura do fluxo de caixa deste tipo de série, assim como a metodologia para o cálculo analítico e a resolução pela linha financeira da calculadora HP12C. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Um produto é vendido em 7 pagamentos mensais, iguais de R$ 150. A loja está oferecendo uma carência de 5 meses para o primeiro pagamento. Determine o valor do produto à vista, sabendo que a taxa de juros praticada nesta operação é de 3% ao mês. Inicialmente, vamos identificar as informações contidas no problema e resolvê-lo utilizando a sua fórmula principal. Temos um período de tempo N igual a 7 pagamentos, 7 meses, um valor de prestação igual a R$ 150, um período de carência C igual a 5 meses e uma taxa de juros I de 3% ao mês, já expresso no formato unitário 0,03. O objetivo é determinar o valor presente utilizando a sua fórmula principal. Substituindo as informações contidas no problema na fórmula, temos a seguinte expressão. PV é igual a 150, que multiplica dentro do colchete 1,03 elevado na sétima menos 1, dividido por 1,03 elevado na sétima vezes 0,03. Toda essa expressão ainda será multiplicada por 1 sobre 1,03 elevado na quarta potência. Podemos realizar este cálculo utilizando a calculadora HP12C. Inicialmente, realizamos a limpeza da sua memória clicando em FCLX.
Introduzimos os valores presentes dentro do colchete. Neste caso, 1,03, Enter, 7, YX para realizar a operação da potência. 1 menos. Em seguida, a parte representativa do denominador. 1,03, Enter, 7, YX. 0,03 vezes. Posteriormente, realizamos a divisão entre os valores do numerador e do denominador. Clicamos em Dividido. Na sequência, podemos multiplicar por 150, 150 vezes, e por fim, dividirmos por 1,03 elevado na quarta. Introduzimos 1,03, Enter, 4, realizamos a operação da potência, YX, e por fim, realizamos a divisão, dividido. Definimos duas casas decimais após a vírgula clicando em F2 e encontramos assim que o valor presente para este exemplo será igual a R$ 830,33. Agora vamos compreender a construção do fluxo de caixa para este tipo de problema. Temos 7 pagamentos mensais e uma carência de 5 meses. Dispomos estas informações na linha do tempo do fluxo. Percebe-se que pode-se dividir o fluxo de caixa em dois diferentes fluxos. A parte destacada no vídeo representa um fluxo de caixa de uma série postecipada, tendo a data zero, destacada em verde, ocorrendo 30 dias atrás em relação ao primeiro pagamento das prestações. Neste caso, para esta série postecipada, temos um valor das prestações de R$ 150, um período de tempo N de 7 meses e uma taxa de juros I de 3% ao mês. Neste caso, inicialmente pode-se determinar o valor presente desta série, o PV. Este valor encontrado representará o valor futuro de um novo fluxo, agora tradicional de juros compostos. Ou seja, o PV da série postecipada será utilizado, na sequência, como o valor futuro de um fluxo de juros compostos. Neste fluxo, temos as informações do valor futuro, da taxa de juros de 3% ao mês e do período de tempo N igual a 4, que representa exatamente o espaço de tempo em que não houveram pagamentos de prestações, no caso, a carência. Assim, ao determinar o valor presente PV deste fluxo de juros compostos, encontramos na realidade o valor presente da série diferida. Ou seja, nos problemas de séries diferidas, a construção do fluxo de caixa será sempre composta por outros dois fluxos, uma série uniforme postecipada e um fluxo tradicional de juros compostos. Neste caso específico, primeiro determinamos o valor presente da série postecipada. Na sequência, utilizamos este valor presente da série postecipada como o valor futuro do fluxo de juros compostos. E, por fim, determinamos o valor presente do fluxo de juros compostos, que será igual ao valor presente da série diferida como um todo. A partir da construção e compreensão do fluxo de caixa de uma série diferida, é possível resolver este problema utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Inicialmente, limpamos a sua memória clicando em FCLX e definindo o modo postecipado clicando em G8. O objetivo vai ser resolver dois fluxos de caixa dentro do mesmo problema. Inicialmente, vamos determinar o valor presente de uma série postecipada, onde temos 150 como valor da prestação, PMT, um período de 7 pagamentos, 7N, e uma taxa de juros de 3% ao mês, armazenamos no I. Clicamos em PV e determinamos o valor presente da série postecipada, R$ 934,54. Este valor será agora inserido como valor futuro de uma série de fluxos tradicional de juros compostos. Clicamos em CHS para deixar o valor positivo e armazenamos em FV. Temos um período de tempo da data zero até o final do fluxo de juros compostos de 4 meses. Introduzimos 4N. A taxa de juros continua a mesma,
3% ao mês, não há necessidade de inserir novamente este valor, só temos que atentar ao fato que dentro desse espaço de tempo não temos pagamentos de prestações. Assim, clicamos em 0 e armazenamos no PMT para informar a não existência de prestações dentro desse fluxo. Posteriormente, clicamos em PV e encontramos o valor representativo de R$ 830,33. Lembrando apenas que o valor negativo representa uma saída do fluxo de caixa. Encontramos assim o mesmo valor obtido utilizando a linha financeira da calculadora HP12C ao valor obtido utilizando a fórmula tradicional e original para o cálculo do valor presente de uma série postecipada diferida. Veremos agora o exemplo 2. Uma empresa anuncia que está vendendo suas mercadorias em 8 prestações mensais. Com a primeira, paga 120 dias após a compra, a uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Se o preço à vista é de R$ 675, determine o valor de cada prestação. Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema. Temos 8 prestações mensais representam 8 meses. A carência de 120 dias já pode ser expressa em meses igual a 4 meses. A taxa de juros de 1,5% ao mês e o PV, valor à vista, de R$ 675. O objetivo é determinar o valor das prestações PMT utilizando a sua fórmula principal. Substituindo as informações contidas no problema na fórmula, temos a seguinte expressão que pode ser resolvida utilizando o teclado da calculadora HP12C. Inicialmente, realizamos a limpeza da sua memória clicando em FCLX. Introduzimos a parte do numerador da fração. 1.015, Enter, 3, YX. 0.015 vezes o denominador. Inicialmente vamos realizar esta operação da potência. 1.015, Enter, 8, como valor do expoente é negativo, clicamos em CHS, YX. Este valor ele ainda é negativo. Então, clicamos em CHS. Subtraímos 1, mais, e realizamos a divisão entre o numerador e o denominador desta fração. Posteriormente, multiplicamos por 675. 675 vezes. Definimos duas casas decimais após a vírgula, clicando em F2, e encontramos assim que o valor das prestações para este problema será igual a R$ 94,29. Vamos agora compreender a construção do fluxo de caixa. Temos 8 pagamentos mensais e uma carência de 4 meses. Dispomos estas informações na linha de tempo do fluxo. Dividimos estas informações em 2 fluxos diferentes. A parte destacada no vídeo representa um fluxo de caixa de uma série postecipada, tendo a data zero, destacada em verde, 30 dias antes em relação ao primeiro pagamento das prestações. Nesta situação, agora, o objetivo inicial será determinar o valor futuro do fluxo de caixa de juros compostos. Temos as informações do valor presente, de R$ 675, da taxa de juros de 1,5% ao mês e do período de tempo de N igual a 3 meses, que representa exatamente o espaço de tempo em que não houveram pagamentos de prestações, no caso, a carência, até a data zero, destacada em verde, que representa o início da série postecipada. Assim, ao determinar o valor futuro do fluxo de juros compostos, utilizaremos esta informação como valor presente para a série postecipada. Posteriormente, com base nesta informação, além do número de prestações N e da taxa de juros, pode-se determinar o valor de PMT, que representará o valor das prestações da série diferida. Assim, como regra para este tipo de situação, primeiro determinamos o valor futuro do fluxo de juros compostos. Segundo, utilizamos o valor futuro deste fluxo como o valor presente da série postecipada.
E, por fim, determinamos o valor de PMT da série postecipada. A partir da compreensão do fluxo de caixa deste problema, é possível resolvê-lo utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Clicamos em FCLX G8. Inicialmente, vamos determinar o valor futuro de um fluxo de juros compostos, onde temos 675 CHS PV, um período de tempo N de 3 meses, uma taxa de juros de 1,5 armazenamos no I e clicamos em FV. O valor de R$ 705,83 representa o valor futuro do fluxo de juros compostos. Este valor clicamos em CHS e armazenamos em PV para determinar agora o valor das prestações no fluxo da série postecipada. Neste fluxo temos um pagamento de 8 prestações, clicamos em 8N, a taxa de juros permanece a mesma, 1,5% ao mês, mas neste caso agora necessitamos a limpeza do valor futuro, uma vez que nesta série postecipada não há necessidade desta informação. Clicamos então em 0FV e posteriormente em PMT. Definimos duas casas decimais após a vírgula e, conforme os comandos apresentados, encontramos que o valor das prestações para o exemplo 2 será o mesmo valor obtido utilizando a sua fórmula principal, R$ 94,2429. Exemplo 3. Um empréstimo de R$ 50.000 é concedido a uma empresa para ser pago em prestações mensais iguais de R$ 2.805,36. Sabendo que a taxa de juros do financiamento é de 2% ao mês e foi concedido um prazo de carência de 4 meses para o primeiro pagamento, determine o número total de prestações do financiamento. Agora, utilizaremos apenas a resolução pela linha financeira da calculadora HP12C. Neste caso, a construção do fluxo de caixa segue a metodologia similar ao exemplo anterior. Temos um número N a ser determinado de pagamentos mensais e uma carência de 4 meses. Dispomos estas informações na linha do tempo do fluxo. Percebe-se que pode-se dividir o fluxo de caixa em dois diferentes fluxos. A parte destacada no vídeo representa um fluxo de caixa de uma série postecipada, tendo a data zero, destacada em verde, 30 dias antes em relação ao primeiro pagamento das prestações. Nesta situação, agora, o objetivo inicial será determinar o valor futuro do fluxo de caixa de juros compostos. Temos as informações do PV de R$ 50.000, da taxa de juros de 2% ao mês e do período de tempo N igual a 3 meses, que representa exatamente o espaço de tempo em que não houve pagamentos de prestações. No caso, a carência, até a data zero, identificada em verde, que representa o início da série postecipada. Assim, ao determinar o valor futuro do fluxo de juros compostos, utilizaremos esta informação como valor presente para a série postecipada. Posteriormente, com base nesta informação, além do valor das prestações e da taxa de juros, pode-se determinar o número total de prestações desta série diferida. Assim, como regra para este tipo de situação, primeiro determinamos o valor futuro do fluxo de juros compostos. Em sequência, utilizamos este valor futuro como um valor presente para a série postecipada e, por fim, determinamos o valor de N, que representa o número de prestações da série postecipada, que automaticamente representará o número de prestações da série uniforme diferida. A partir da construção do fluxo de caixa para o problema do exemplo 3, podemos agora utilizar a linha financeira da calculadora HP12C para determinar o número total de prestações deste financiamento. Inicialmente, clicamos em FCLX G8. O objetivo inicial é determinar o valor futuro do fluxo de caixa dos juros compostos. Assim, introduzimos 50.000, CHS PV, um período de tempo N de 3 meses
e uma taxa de juros de 2% ao mês. E clicamos em FV. Este valor futuro representará agora o valor presente para o fluxo de caixa de uma série postecipada. Assim, clicamos em CHS e armazenamos este valor em PV. Como no fluxo da série postecipada não há necessidade da informação do valor futuro, clicamos em 0 e armazenamos em FV. Introduzimos o valor das prestações de R$ 2.805,36 centavos em PMT e clicamos em N. Assim, vamos obter um número total de prestações equivalente a 24 meses, conforme pode ser observado nos comandos que acabamos de inserir na linha financeira da calculadora HP12C. Exemplo 4. Uma mercadoria que à vista custa R$ 930 foi vendida em 8 prestações mensais de R$ 158,64. Determine o período de carência do pagamento se a taxa de juros cobrada nesta operação foi de 5% ao mês. Construindo o fluxo de caixa para este tipo de problema, temos 8 pagamentos mensais e um período de carência a ser determinado. Dispomos estas informações na linha do tempo do fluxo. Dividimos o fluxo de caixa em dois diferentes fluxos. A parte destacada no vídeo representa um fluxo de caixa de uma série postecipada, tendo a data zero, destacada em verde, ocorrendo 30 dias antes em relação ao primeiro pagamento das prestações. Inicialmente, pode-se determinar o valor presente da série postecipada. Este valor encontrado representará o valor futuro de um novo fluxo agora de juros compostos. Neste novo fluxo, temos as informações do valor futuro, da taxa de juros de 5% ao mês e do valor presente PV de R$ 930. Assim, ao determinar o período de tempo N deste fluxo de juros compostos, encontramos o período de carência da série diferida. Neste caso, podemos padronizar que primeiro determinamos o valor presente da série postecipada, na sequência utilizamos o valor presente como o valor futuro do fluxo de juros compostos e, por fim, determinamos o período de tempo N do fluxo de juros compostos, que representará o período da carência da série diferida. A partir da estrutura do fluxo de caixa para o problema do exemplo 4, podemos utilizar a linha financeira da calculadora HP12C para determinar o período de tempo que representará a carência para o pagamento das prestações. Inicialmente, clicamos em FCLX G8. Inicialmente, vamos determinar o valor presente para o fluxo de caixa da série postecipada. Assim, podemos inserir o valor das prestações, R$ 158,64, PMT, o número de prestações, 8N, e a taxa de juros de 5% ao mês. E acionamos a tecla PV. Este valor do PV representará o valor futuro para um fluxo de caixa de juros compostos. Clicamos em CHS e armazenamos em FV. Posteriormente, vamos zerar a informação do PMT, uma vez que dentro do fluxo de caixa de juros compostos não há o pagamento de prestações. Clicamos em 0 PMT, introduzimos o valor presente de 930, CHS PV, a taxa de juros é inalterada, não há necessidade de inserir novamente e simplesmente clicamos em N. Assim, determinamos que o período de carência para o pagamento das primeiras prestações será igual a 2 meses, conforme pode ser observado nos comandos que acabamos de inserir na linha financeira da calculadora HP12C. Para calcular a taxa de juros I em problemas de séries diferidas, é necessário conhecer algumas novas funções para trabalhar com fluxos de caixa na HP12C. Estes novos comandos são utilizados especialmente em problemas de fluxos de caixa variáveis.
são elas: CF0, Cash Flow no ponto zero, serve para registrar o valor do termo do fluxo de caixa no tempo zero, também conhecido como valor inicial ou investimento inicial. Este valor é armazenado na memória zero da calculadora HP12C. Acionamos o seu comando clicando em GCF0. CFJ, Cash Flow do ponto J, serve para registrar os valores dos outros termos do fluxo de caixa, colocados nos diversos pontos J, em ordem sequencial. Acionamos este comando clicando em GCFJ. NJ serve para registrar o número de termos do CFJ iguais e consecutivos. É indispensável o registro de todos os termos do fluxo de caixa, inclusive os que tiverem valor igual a zero. No próximo exemplo, vamos compreender a utilização destes comandos. Exemplo 5. Um empréstimo de R$50 mil é concedido a uma empresa e será pago em 24 prestações mensais e iguais de R$ 2.805,36. Sabendo que foi concedido um prazo de carência de 4 meses para o primeiro pagamento, determine a taxa de juros deste financiamento. Conforme vimos no exemplo 3, a representação do fluxo de caixa para este problema está apresentado na figura ao lado. O objetivo agora é determinar a taxa de juros deste financiamento, expressa por essa série diferida. Utilizando a calculadora HP12C, inicialmente realizamos a limpeza da memória clicando em FCLX e definindo o modo postecipado clicando em G8. 50 mil representa o valor presente. Vamos introduzir no cash flow da posição 0. 50 mil CHS G CF0. Ao longo dos próximos 3 meses, o valor da prestação é nulo, ou seja, não foi realizado pagamentos, período que representa a carência. No entanto, devemos informar estes valores para a calculadora. Clicamos em 0, G, CFJ. E introduzimos o número de ocorrências. Ao longo de 3 meses, o pagamento é nulo. Clicamos em 3, G, NJ. Posteriormente, o valor das prestações será igual a R$ 2.805,36. Armazenamos em GCFJ. Estes valores de prestação irão se repetir ao longo dos próximos 24 meses. Clicamos em 24, GNJ. Assim, informamos todos os elementos do fluxo de caixa. Agora, para determinar a taxa de juros ou ainda a taxa interna de retorno desta série de pagamentos, simplesmente clicamos em FIRR, que representa a taxa interna de retorno. Encontramos assim que para este problema, o valor da taxa interna de retorno será de aproximadamente 2% ao mês. Conforme pode ser visualizado novamente com maiores detalhes, os comandos que acabamos de inserir na linha financeira da calculadora HP12C para determinar taxas de juros de séries diferidas. Finalizamos desta forma o estudo referente às séries de pagamentos uniformes, concluindo aqui com o estudo das séries diferidas. Sugiro que você revise os conteúdos, assista novamente os vídeos e realize os cálculos dos exemplos. Dúvidas ou sugestões, deixe o seu comentário. Se você gostou destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado das novas videoaulas assim que elas forem postadas e deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.